Estão reabertos os trabalhos. A presidência recebe o requerimento de número 207, vem assinado pelo vereador Marcelo Gastaldo, de adiamento do projeto de lei 10.396 de 2009. Adiamento para o dia 15 de setembro. O requerimento de adiamento está em discussão. Com a palavra, o vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, creio que, devido a um projeto como esse estar na pauta, ter sido noticiado na imprensa, pelo menos de minha parte, eu acho que cabe aí a quem desejar também esclarecer algumas coisas. Nós entendemos que o projeto precisa ser melhorado em alguns aspectos. Nesse sentido, colaboraram lá todos os vereadores dando sugestões com relação a alguns posicionamentos aqui do projeto, no que diz respeito à questão ambiental, incluindo na inspeção, no que diz respeito à localização de empresa credenciada. Nós entendemos que a inspeção deva ser realizada no município de Jundiaí, mas pode várias empresas credenciadas oferecerem esse serviço. Da forma como estava, dava a entender que só quem tinha endereço fixo em Jundiaí, localizado em Jundiaí, é que poderia realizar a inspeção. E dentre outras observações que foram feitas aqui por todos os vereadores, que a gente achou bastante oportuno que o projeto fosse ao Executivo. Nós não podemos, em projetos dessa natureza, fazer emenda, tem que ser uma mensagem modificativa vindo do próprio Executivo, de forma que o projeto parece contemplar uma situação em que a Prefeitura, fazendo o credenciamento e oferecendo a licença, ela tem que exigir alguma contrapartida do veículo estar em ordem, porque, afinal de contas, ela pode ser corresponsabilizada em algum problema que possa vir a ocorrer com esse transporte ao qual ela concedeu a licença. Nós até sugerimos, aí, para saber juridicamente se é possível, o Horaci Gotardo, o secretário, vai verificar, se também nesse licenciamento não seja necessário que, uma vez o licenciamento sendo feito pelo município de Jundiaí, as placas dos veículos sejam do município de Jundiaí, porque a gente vê várias frotas aí, às vezes até de empresas particulares, placa de Curitiba, placa de outras cidades. Então, a gente tem a contribuir com o projeto. Eu acho que é esse o papel da Câmara, sair da reunião bastante satisfeito em ver essa harmonia novamente, em tentar contribuir, e o Executivo entendendo que a Câmara vem contribuindo. Espero que ela entenda isso também nos projetos que são aprovados aqui, e não nos vetos sistemáticos que a gente tem visto em bons projetos e que, às vezes, deixa a nossa contribuição sem amparo social, porque o prefeito não entende essa contribuição nos projetos de lei também. Eu acho que é bastante oportuna a suspensão para a próxima sessão, para que nós possamos melhorar o projeto conforme a sugestão de todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, inclusive vem com a minha assinatura o pedido para que seja analisado na próxima sessão, até em função de alguns assuntos que o vereador Durval acabou de salientar, e acaba até retomando um projeto que foi da minha autoria em relação à própria cobrança dos veículos em relação ao IPVA, que eu sugeria, né, naquele momento, que as empresas que fossem contratadas pela Prefeitura, que ela exigisse que os veículos fossem licenciados, não em Jundiaí, na cidade, mas no Estado, porque nós sabemos, inclusive, essa disparidade que existe do valor da cobrança do valor do IPVA. E nós sabemos, inclusive, que o próprio IPVA é um dos impostos aí que 50%, né, é recolhido para o município e 50% para o Estado. Então, de repente,
nessa discussão, até entre algumas questões no sentido mesmo do próprio licenciamento do veículo, que nós sabemos aí que, inclusive, é evasão de receita para o município. Então, eu acho que foi oportuno a discussão e aguardamos aí que venha, né, de uma forma melhorada o projeto, que a gente sabe que é necessário, porque a corresponsabilidade do município em relação a ter veículos contratados por eles e, de repente, acontecer algum incidente aí por falta de manutenção ou algo parecido. Então, aguardamos o projeto para a próxima sessão. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negra. Senhores vereadores, uma das questões que apontamos nessa nossa reunião também é a preocupação ambiental. Nós temos aqui um conflito de entendimento do jurídico acerca do projeto, a questão de constitucionalidade, e que nos preocupa, sobremaneira com a comparação com que é utilizada aqui pelo jurídico, que remete à forma de inspeção veicular adotada pelo município de São Paulo, que foi baseada numa lei federal também, e que permitiu ao município de São Paulo estender a todos, não apenas aos permissionários, mas a todos os veículos, uma preocupação em avaliar a condição ambiental dos veículos. E ficou o compromisso aqui, no sentido de incluir, nessa possível alteração da lei, com uma mensagem modificativa, que também se coloque, que além da questão técnica, se inclua uma preocupação ambiental. Nos parece que existe um caminho, que é a lei federal que já está em vigor, que foi a mesma que embasou uma lei municipal no município de São Paulo, e que a gente avançaria bastante, porque demonstraria o conceito, né, dessa proposta, também na preocupação ambiental, na preocupação com a poluição das nossas frotas, as frotas que são autorizadas pelo município. Então, nós estamos com bastante expectativa, uma expectativa positiva, como disse os demais vereadores, no sentido que a gente construa aqui um mecanismo que realmente tenha um retorno para toda a sociedade, que seja aqui na condição de tráfego dos nossos veículos em condições de segurança e também com menos poluição. Então, por conta disso, vamos aprovar o requerimento de adiamento desse projeto de lei. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento. Vamos colocar, então, em votação o requerimento de número 207, de adiamento para o dia 15/9, do projeto de lei 10.396/2009, vem assinado pelo vereador Marcelo Gastaldo. Em votação. Com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, e essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado para o dia 15 de setembro, o projeto de lei 10.396/2009, que vem assinado pelo vereador Marcelo Gastaldo. Aprovado. Antes de colocar o próximo item, eu quero dizer aos senhores que esta sessão está sendo dedicada ao senhor Rubens Giarola, ex-integrante da banda São João Batista, veio a falecer esse final de semana, e fundador da banda, um dos fundadores da banda São João Batista, pessoa que a gente tem uma grande estima. Então, a sessão está dedicada também ao senhor Rubens Giarola. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silvio Armani. Parabenizo pela lembrança. E ontem, no desfile de 7 de setembro, a banda São João Batista, mais uma vez, encantou o público presente com aquela demonstração de civismo
e todos os componentes da banda se apresentaram com uma fita preta em homenagem ao saudoso companheiro que, com certeza, onde ele estiver, vai estar participando de tantos eventos festivos e cívicos no nosso município. Obrigado. Ok, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado não só a presença do Eurico aqui também nesta manhã, mas como também o evento realizado pela Associação de Moradores de Bairros da Vila Ana, no último dia 22 de agosto, quando a associação atingiu a sua maioridade, 21 anos, trabalhando com o Executivo e o Legislativo. E a associação homenageou neste dia alguns prefeitos que trouxeram, através de ações, progresso e benefício à Vila Ana. O prefeito Valmor, o prefeito Benassi, o prefeito Ari Fossen e o prefeito Miguel Haddad. Estava também o deputado da cidade, nosso deputado atual. Também esteve lá, senhor presidente, Vossa Excelência, presidente desta casa, que foi homenageado pela associação, também a vereadora Ana Tonelli e este vereador que fala, o vereador Val. E eu gostaria de deixar registrado o trabalho enobrecedor, o grande trabalho idôneo pela associação, reconhecendo o trabalho desses prefeitos idôneos administradores que muito fizeram pela Vila Ana e estão fazendo, como é a reurbanização, desafetação de áreas, para que a Vila Ana continue crescendo e trazendo um reconhecimento digno aos moradores daquele bairro. Portanto, gostaria de deixar registrado os 21 anos da associação e parabenizando toda a associação, senhor presidente, no nome do Eurico, que está sempre conosco aqui, nos dando a honra da sua presença. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Complementando as palavras do companheiro Val, um agradecimento, inclusive a sessão passada eu falei sobre esse acontecimento lá da Vila Ana, no qual a associação fez um mimo de recordação aos 21 anos da associação, que foi entregue a algumas autoridades do município. Eu queria também, em nome da Câmara Municipal, agradecer a associação e parabenizar por esses 21 anos de luta e muita conquista, né, Eurico? Vereador Júlio, questão de ordem. Só para assinar embaixo das palavras do vereador Val e do vereador Marcelo, também me senti honrado de estar recebendo esse mimo por parte dos moradores da Vila Ana, né, e cumprimento a todos em nome do Eurico, já que não pude estar presente no dia da cerimônia lá, por compromissos anteriormente assumidos. Então, não pude estar presente hoje, recebi aqui junto com o vereador Marcelo Gastaldo essa recordação aqui. Então, a todos lá da Vila Ana, o nosso muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de me manifestar, uma vez que fui homenageada, e eu acho que isso comprova, não é? Quando uma entidade é séria, quando tem uma diretoria séria a conduzir essa entidade, ela vinga e ela fez aí 21 anos. Eu me lembro bem, senhor presidente, que há 21 anos, às vezes, as nossas sessões eram realizadas à noite, não tinha ninguém no plenário, mas aí estava o seu Eurico. E não importa até que horas, ele vinha e vinha reivindicar e trazia os problemas lá da Vila Ana que estava começando, né, àquela época, mas ele não desistiu. E até hoje, até os dias de hoje, continua batalhando, continua lutando em prol daquela gente boa lá da Vila Ana. Então, os cumprimentos eu acho que não deveriam ser para os políticos, né? Que é obrigação nossa ajudar as pessoas, ajudar os bairros a crescerem ordenadamente, ajudar o executivo, não é? Que é o executivo quem faz isso. Mas, sim, eu acho que os merecedores são os moradores de lá, da Vila Ana, e através do Eurico, ele que é o verdadeiro representante daquela gente aqui na Câmara Municipal, nas reivindicações. Nós os representamos legalmente, mas ele que não tem cargo, não tem função aqui, mas ele viu como obrigação estar representando, ele que dirige aquela entidade há tanto tempo, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Mudando só um pouquinho o foco, queria consignar aqui os parabéns para a Polícia Civil de Jundiaí
pelo esclarecimento do crime daquele menor vitimado de 12 anos ali na Vila Hortolândia. A Polícia Civil, mais especificamente a DIG, capitaneada pelo Dr. Fernão, esclareceu 3 dias depois. Só não foi divulgado porque precisava a prisão dos indivíduos. Um já se encontra preso, o outro já está identificado e foragido, que foi que matou cruel e covardemente aquela criança. Então, eu queria consignar aqui os parabéns para a DIG, para as equipes que esclareceram. Houve uma união muito forte dos policiais civis, que é o tipo de crime que não traz a vítima de volta, mas tem que ser dada uma resposta muito rápida pelo que ocorreu. Obrigado, senhor presidente, e parabéns à DIG. Muito bem. Questão de ordem, senhor presidente. Antes, só dizer, vereador Paulo Sérgio, estive com o Dr. Fernão, estamos aguardando a presença dele, mais breve possível. Ele falou que quer conhecer todos os vereadores, né? Uma vez que está recente, chegou recentemente na cidade e já está mostrando o trabalho da cidade, mas nós estamos aqui de portas abertas para receber o Dr. Fernão. E também dizer que o Eurico fez aconteceu naquele dia, vereadora Ana Tonelli, um fato inédito. 4 ex-prefeitos, só o Eurico para conseguir isso, né, Eurico? Estava lá André Benassi, Valmor, o Miguel, né, que é o atual prefeito, e estava ali também. Então, um fato inédito na história da minha vida política, eu nunca vi isso, viu, Eurico? Pode ter certeza disso. Então, parabéns, você conseguiu levar todo esse pessoal e mais o deputado junto ainda, tá ok? Parabéns por tudo. Questão de ordem, vereador Silvio. Tive a oportunidade de participar no último dia 2 de setembro, naquela exposição do estudo inicial para o traçado do trem-bala ligando Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. E naquela oportunidade alguns questionamentos foram feitos, tanto por parte dos ambientalistas, quanto estudiosos, e o que a gente percebe é que ninguém é contra trem, mas essa opção, né? Afinal, o que seria melhor? Voltar com aquele estudo do governo do Estado de São Paulo, a implantação do Expresso Bandeirantes, inclusive aproveitando grande parte da malha já existente, a uma velocidade de cada composição 160 km por hora, que é um número bastante expressivo, ou se fazer desapropriações, passando inclusive pelo colo da Serra do Japi. Enfim, tivemos a oportunidade de protocolar uma moção que vai ser lida na próxima sessão, mas estou me adiantando ao assunto, questionando realmente, pedindo para a Agência Nacional de Transportes Terrestres que avalie as opções para que realmente a gente possa defender o melhor caminho para o trem na nossa região. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizá-lo, o presidente, né, Eurico, e a diretoria da Vila Ana. Eu acho que é um trabalho digno e sério por esse jovem, né? E sabemos que 21 anos de trabalho que completou essa diretoria. Então, portanto, senhor presidente, nós falávamos na terça-feira passada referente à Associação de Moradores da cidade de Jundiaí. Está um exemplo do trabalho dessas associações, desse trabalho digno e sério junto com a administração. Então, portanto, eu parabenizo o presidente Eurico, sua diretoria, os moradores da Vila Ana, e a gente sabe que é dificuldade, porque eu tenho um trabalho, e tenho até hoje e continuo fazendo, que foi um trabalho de alguns anos atrás no Jardim São Camilo. Então, portanto, esse trabalho é digno, porque a periferia precisa de pessoas que realmente chegam fundo mesmo e busca o ideal e busca aquilo que realmente a população precisa, que é o trabalho junto à periferia. Claro que o governo também, com parceria, nos ajuda muito e nos ajudam para que nós possamos fazer desses bairros de periferia um bairro de dignidade e seriedade para esse povo, senhor presidente. Muito bem, vereador Zé Dias. Então, vamos passar ao próximo item, que é o projeto de decreto legislativo número 1339 de 2009, de autoria da mesa. Suspende por incondicional a execução da Lei 6.884 de 2007, que obriga farmácias e drogarias a disponibilizar o compêndio de bulas de medicamentos.
para consulta pública. O projeto de decreto legislativo número 1339 de 2009 está em discussão. Está em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1339 de 2009. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Queria só deixar registrado também a presença do Daniel Leão, nosso líder lá da Morada das Vinhas, e fazer uma observação ainda, Eurico. Eu conversava com a vereadora Ana Tonelli ainda há pouco, e ela fazendo comentários sobre o que ela disse. Há 21 anos atrás, o Eurico já estava aqui batalhando pela Vila Ana. Interessante, é uma vida, né? 21 anos, e ele tem se mostrado interessado pela coletividade e trazer um bem à comunidade. E isso nos honra muito, principalmente eu e ao vereador Marcelo Gastaldo, porque o Eurico é um dos líderes do Partido Trabalhista Brasileiro, da nossa bancada, do PTB. Eu fico muito contente, deixo registrado isso também. Obrigado, senhor presidente. Registrar a presença também do Rogério, né, do Dr. Ucaia e do Toninho também, né? Obrigado pela presença aí, Vinícius. Próximo item é a moção de número 47 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, de apelo ao Congresso Nacional por aprovação da PEC 50 de 2006, do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que inclui artigo 50A e altera o artigo 52, 55 e 66 da Constituição Federal para estabelecer o voto aberto nos casos que especifica, terminando com o voto secreto do parlamentar. A moção de número 47, do vereador Paulo Sérgio Martins, está em discussão. Com a palavra, o seu autor, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, moção número 47, de minha autoria, de apelo ao Congresso Nacional, por aprovação da PEC 50/06, né? Já está há 3 anos tramitando pelo Congresso Nacional, de apelo que altera os artigos, 52, 55 e 66 da Constituição Federal para estabelecer o voto aberto nos casos que especifica, terminando com o voto secreto do parlamentar. Começando a justificativa, uma frase do Rui Barbosa: a condição mais substancial do voto é a sua liberdade. Sem liberdade não há voto. Existem algumas escritas, mas eu vou preferir falar de improviso aqui. Eu acho que a liberação do voto secreto, ou seja, quando nós demonstramos, e fomos eleitos para isso, que temos que dar nossa opinião sobre o nosso voto, nosso posicionamento, seja a favor, seja contra, e, na minha modesta opinião, nunca nos abstendo, eu acho que faz parte da democracia. Pegando um gancho nessa moção, propusemos um projeto de lei, anteriormente tinha o do vereador Durval Orlato também, sobre a derrubada do voto secreto nessa Câmara. É uma posição que eu acho muito importante, que todas as opiniões, mesmo que contrárias, têm que ser respeitadas e abertas. Eu acho que nós votamos, o regimento interno determina que o voto seja secreto, somente isso condirijo a não demonstração pública de qualquer pessoa, seja ele político ou não político, da sociedade civil, membro de qualquer entidade, ela demonstra, assim, um pouquinho da covardia do mesmo. Então, acredito que nessa moção possamos votar o sim, e depois o projeto de lei, independente de ser minha autoria, do Durval, de quem quer que seja, que o regimento interno seja alterado para que nós constemos a nossa opinião e para que possamos dar satisfação até ao nosso eleitorado. Eu acho muito importante isso, a abertura do voto, e conto com vocês nessa moção, que é um preâmbulo do projeto de lei a ser votado posteriormente. Obrigado, senhor presidente. Parte, né, vereador? Pois não. Só queria apenas fazer uma correção aí. Pois não. Concordo
com a linha geral de pensamento de Vossa Senhoria, mas eu acho que a abertura total dos votos, não na questão da Câmara, não na questão do Senado, não na questão das Assembleias Legislativas ou das câmaras municipais, mas o senhor aí, pelo que o senhor disse, a questão de ser um voto secreto, uma certa covardia, muitas vezes ele é uma arma contra a imposição. Daí a história diz que os votos passaram a ser secretos, porque deixariam de ser votos quase que de cabrestos. Hoje, se a gente tem uma população que tem a possibilidade de escolher os seus mandatários de uma forma livre, também é devido ao fato de que esse voto é secreto, né? Na Câmara, não tenho discussão. Acho que nós estamos aqui para termos posição e temos que tê-los. Mas mesmo aqui, às vezes, a gente tem que ter, às vezes, uma possibilidade de uma discussão mais apurada de alguns assuntos, vereador. Agora, para a população em si, né, imagine o poder econômico, o que não faria se o voto não fosse secreto. Imagine o poder de pressão, e nós sabemos, nós ainda temos casos onde isso acontece. O senhor, como delegado de polícia, deve ter acompanhado muito o que aconteceu no Rio de Janeiro, lá numa favela, na Rocinha, se não me falha a memória, onde uma candidata de lá era apoiada pelos traficantes, era apoiada pelo tráfico como um todo, e a votação lá foi uma votação quase que de cabresto, de medo, de paura. Imagine o voto aberto numa situação dessa. Não sei se teríamos a representação da sociedade como nós temos hoje na Câmara Municipal, como nós temos nos parlamentos como um todo. Então, só esse reparo aí que talvez eu não tenha, também posso não ter entendido na profundidade o que o senhor estava fazendo do seu pronunciamento, mas fiquei com essa dúvida e não poderia deixar de fazer essa intervenção. É só um retorno. Acabar com o voto secreto é no tocante à legislação e não na votação de representantes do povo. Eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz quando falou em voto de cabresto. Eu acho que, às vezes, tornar o voto secreto, ele coloca muito mais cabresto na gente do que deixar ele aberto. Me permite uma parte? Pois não, vereador. Para manifestar meu posicionamento favorável à moção, e tenha certeza que quando esse projeto de lei, independente da autoria, vier à discussão, eu vou estar a favor também. Eu acredito sim que o voto tem que ser secreto de quem elege os seus mandatários, mas o voto do mandatário eleito, eu acredito que tem que ser aberto, como forma, inclusive, de mostrar claramente qual é o posicionamento do vereador, porque, às vezes, né, torna-se confortável o voto secreto. Ou, talvez, caso, né, entendêssemos dessa maneira, toda a votação devia ser secreta também. Aí tornaria, talvez, a atitude do vereador, do mandatário, absolutamente muito mais livre do que às vezes parece. Tá? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Até na própria polícia, né? Se o voto fosse secreto, nós dois estaríamos... Uma parte, vereador. Nós dois estaríamos sendo promovidos e não, eventualmente, os que foram. Uma parte, vereador. Pois não. Eu não vou usar a tribuna, porque o senhor já discorreu sobre o assunto. Acho que, para nós, da bancada do PT, é uma questão unânime, né? A gente defende a abertura do voto na questão do veto, né? Que é o que resta aqui no regimento interno. Tenha certeza que, se a iniciativa vier de Vossa Excelência, estaremos apensando as nossas assinaturas para que possa realmente prosperar no sentido de alterar o regimento interno. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, obrigado pelas palavras de apoio e vamos à votação agora. Continua em discussão a moção de número 47 de 2009 do vereador Paulo Sérgio Martins. Está em votação. Com 14 votos favoráveis, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 47 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, de apelo ao Congresso Nacional por aprovação da PEC 50 de 2006, do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que inclui o artigo 50A e altera os artigos 52, 55 e 66 da Constituição Federal para estabelecer o voto aberto nos casos que especifica, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Está aprovado, portanto, o vereador Paulo Sérgio. Peço a palavra. Queria agradecer aos senhores pares. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem. Queria agradecer aos pares a observação do Júlio. Eu acho que a votação no mandatário, como o doutor Bardi falou, ela tem que ser secreta, né, para não ocasionar justamente um julgo político, né, e vejo hoje com satisfação que, se nós votamos favoravelmente essa moção e queremos que no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, fosse favorável, com o apoio foi a princípio uma ideia do Durval, e nós pegamos o embalo aí, eu vejo com facilidade a aprovação desse tema de mudança do nosso regimento interno, até porque todos somos democráticos e não temos medo de demonstrarmos a nossa opinião. Vimos isso hoje. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Próximo item é a moção de número 48, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, de apelo ao Congresso Nacional por aprovação do projeto de lei 166 de 2009, do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que visa a democratizar o uso das bicicletas. Em discussão. Com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a moção de apoio ao Congresso Nacional por aprovação do projeto de lei 166/2009, do senador Inácio Arruda, do PCdoB, que visa democratizar o uso das bicicletas. Senhor presidente, senhores vereadores, passou por esta casa aqui, pouco tempo atrás, um projeto desse vereador, e foi votado pelos vereadores da casa, que é as ciclovias na cidade de Jundiaí. E isso aqui está também, nós estamos apoiando por um motivo do trânsito que hoje se encontra não só na nossa cidade, mas sim no estado e nesse país. Porque do jeito que a gente vê, tem rodízio em São Paulo, na maneira que nós estamos vendo a situação na nossa cidade, pode ser que também é obrigado até o incentivo do rodízio nessa cidade. E por que nós não buscarmos alternativas para que possamos incentivar as pessoas o uso da bicicleta, né? Então, portanto, nós sabemos que o uso, e o Brasil também tem um compromisso, que é o terceiro maior polo produtor de bicicletas do mundo. E certamente o IPI 0 para este veículo vai movimentar a atividade econômica do país, aumentando o número de emprego do consumo em outros setores. Na verdade, senhor presidente, a bicicleta deveria ser o meio de locomoção preferencial para as distâncias curtas até 10 quilômetros. Mas a cultura do uso do automóvel, que domina a maioria das cidades, impede que esse veículo de transporte barato e saudável seja usado com mais frequência em nossa cidade, principalmente, né? E sabemos que o IPI 0 para as bicicletas, como reivindica o projeto de lei 166/2009 do nobre senador Inácio Arruda, se for aprovado no Congresso Nacional, vai permitir que o maior número de trabalhadores, de estudantes e atletas profissionais tenham mais acesso a um equipamento que também contribui para a preservação do meio ambiente e desenvolve a atividade física e esportiva e de lazer para os seus usuários, além de ser um meio de transporte prático e rápido para cobrir distâncias curtas para ciclistas de todas as idades. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto importante do senador, é um projeto importante da nossa Câmara que passou aqui, foi votado pelos senhores vereadores, que todas as avenidas que seja planejada
e buscarmos também, junto ao governo municipal, o investimento para que nós temos ciclovias em todas as avenidas. Porque muitas vezes as pessoas não usam a bicicleta por um motivo que, hoje, muitas vezes, ruas apertadas, estreitas, e nós temos aí, como a Avenida 9 de Julho, futuramente a Frederico Zanan, futuramente que seria feito um trabalho entre a Frederico Zanan, Caxambu. Então, portanto, isso vai facilitar o transporte e também tirar o fluxo de veículos do nosso centro da cidade, que hoje não tem mais condições para termos aí um trabalho junto com um veículo dentro do município, porque fica mais caro deixar o veículo distante do local que a gente precisa resolver aquilo do dia a dia. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, essa é uma alternativa no qual eu apoio o senador pela aprovação deste projeto que nos vai dar muita tranquilidade referente ao trânsito, não só da nossa cidade, mas sim deste país. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Continua em discussão a moção de número 48, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, de apelo ao Congresso Nacional por aprovação do projeto de lei 166 de 2009 do senador Inácio Arruda, que visa democratizar o uso de bicicletas. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 48. Vamos agora para o 8º item da nossa pauta, a moção de número 49, de autoria do nobre vereador Silvio Hermani, de apelo à Câmara dos Deputados por aprovação do PL 4935, do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a proibição da entrega de bonificação, brinde, brinquedo ou prêmio condicionado à aquisição de alimentos e bebidas. Em discussão a moção. Com a palavra o seu autor, vereador Silvio Hermani. Vale com Deus. Senhor presidente, senhores vereadores, um projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados e é comum aqueles questionamentos sobre venda casada, disponibilização de brindes que ocorre nas redes de fast food no nosso país. Geralmente produtos calóricos, né? E tive a oportunidade de conhecer esse projeto de lei, que ele não fala apenas de redes de fast food. Ele fala da disponibilização de brindes, quando da venda de produtos alimentícios, de uma maneira em geral. Então, achei muito interessante nós estarmos discutindo essa possibilidade, apresentada pelo deputado Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, que dispõe sobre a proibição da entrega de bonificação, brinde, brinquedo ou prêmio condicionado à aquisição de alimentos e bebidas. Considerando que, para alavancar suas vendas, muitas empresas e estabelecimentos se utilizam de um subterfúgio questionável, a vinculação de brindes colecionáveis à compra de produtos alimentícios. Considerando que os mais lesados com tal prática são as crianças que, sem possuir o discernimento necessário para valorar o que é efetivamente bom para a sua saúde e crescimento,
são submetidas a refeições inadequadas ao seu organismo, visando apenas a aquisição do brinquedo, considerando que é defeso ao comerciante, como expressamente versa o Código de Defesa do Consumidor, a chamada venda casada, que é configurada com o recebimento de brinde atrelado à compra de certo produto, considerando que, observando todos esses fatores, o deputado federal Capitão Assunção propôs o projeto de lei 4.935 de 2009, que dispõe sobre a proibição da entrega de bonificação, brinde, brinquedo ou prêmio condicionado à aquisição de alimentos e bebidas, considerando que o objetivo do nobre parlamentar é regulamentar de maneira sólida esse tipo de comercialização, a fim de que se evite a estimulação da alimentação inadequada dos mais jovens, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação do plenário, esta moção de apelo à Câmara dos Deputados por aprovação da referida propositura, dando-se ciência dessa deliberação ao autor da matéria e à presidência daquela casa. Conceda uma parte, vereador. Tem uma parte o vereador Roberto Conde. Queria parabenizar o vereador Silvinho Hermani pela excelente moção. Eu ia fazer uso da tribuna, mas faço as suas palavras a minha, e dizer que a obesidade infantil é o mal do século, né? Índices comprovam isso, que a população brasileira infantil tem se tornado obesa, e isso acaba sobrecarregando a saúde pública, né? Doenças como diabetes, pressão alta, sendo detectada em crianças, né? Justamente por causa das guloseimas, dos brindes, né? Que atraem as crianças, como o senhor bem colocou aí, a adquirir esse tipo de alimentação. Então, é uma moção que tem uma abrangência muito grande, não só o aspecto financeiro também dos bolsos dos pais, né? Como também da saúde pública, né? Porque se essa lei viesse, se esse projeto de lei tornar-se lei, vai beneficiar em muito a saúde dos municípios. Agradeço as palavras do nobre vereador pastor Roberto Conde, e eu tenho um projeto tramitando aqui nessa casa, proibindo esse tipo de distribuição de brindes, exclusivamente das redes de fast food, né? E, por incrível que possa parecer, conversando com o proprietário de lojas nesse setor, ele falou assim: e por que só as redes de fast food? E aqueles outros brindes, por exemplo, ovos de Páscoa, que também as crianças acabam, muitas vezes com o sacrifício dos seus parentes, compra aquele presentinho, a criança olha assim, só tira o que está lá dentro e o resto entrega para o papai ou para a mamãe comer o chocolate, né? Então, eu acho que é um assunto assim que não é tão polêmico, merece ser discutido. Algumas promotorias de defesa de consumidores no Brasil também têm procurado discutir esse assunto, até com medidas judiciais, mas eu acho que de uma maneira abrangente como essa, não exclusivamente em relação aos fast foods, mas a todo o tipo de produto alimentício e de bebidas que acaba incentivando um consumo calórico, como o nobre vereador Roberto Conde disse, eu acho que seria muito mais justo, né? Eram essas minhas palavras, senhor presidente Júlio César de Oliveira, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão a moção de número 49, de autoria do vereador Silvio Hermani. Não havendo mais oradores inscritos, está em votação a moção de número 49. Encerrada a votação, com 9 votos pelo sim, 6 vereadores ausentes
e esta presidência regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 49. Vamos agora à discussão da moção de número 50, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de apelo ao Ministério da Justiça para que estenda aos guardas municipais os benefícios do Plano Nacional de Habitação para Profissionais de Segurança Pública, prevista no PRONASSE. Está em discussão a moção. Com a palavra, o seu autor, o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Uma moção que trata de um assunto de valorização da nossa guarda, de apelo ao Ministério da Justiça para que se estenda aos guardas municipais os benefícios do Plano Nacional de Habitação para Profissionais de Segurança Pública, previsto pelo PRONASSE. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, instituído através da Lei 11.707 de 2008, é um programa que se destina a articular ações de segurança pública para a prevenção, controle e repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas. Considerando que a execução do PRONASSE ocorre por meio de mobilizações policiais comunitárias envolvendo diferentes forças de segurança, a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Secretaria de Segurança Pública, e que um de seus objetivos é proporcionar moradia digna aos profissionais da segurança pública, preservando assim a integridade física do profissional e da sua família, que o Plano Nacional de Habitação para os Profissionais de Segurança Pública oferece financiamentos com baixas taxas de juros para a compra de casa própria e, através das modalidades carta de crédito e arrendamento de moradias por meio do Programa de Arrendamento Residencial, o PAR. E considerando que, de acordo com o projeto, policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e peritos em geral e especial, os de baixa renda, podem participar do Programa Nacional de Habitação para Profissionais de Segurança Pública. A importância das guardas municipais no combate aos preocupantes índices de criminalidade que têm sendo registrados e a competência dos profissionais de segurança que nelas atuam, merecem, é óbvio, a guarda municipais do benefício acima citado, que eles possam também participarem, serem incluídos neste planos para poder adquirirem as suas residências, a sua casa própria. É por isso que apresentamos à mesa, de forma regimental e sob a apreciação do plenário, esta moção de apelo ao Ministério da Justiça, para que estenda aos guardas municipais os benefícios do Plano Nacional de Habitação para Profissionais de Segurança Pública, previsto pelo PRONASSE, porque os guardas municipais estão fora. E cabe, senhor presidente, eu ressaltar aqui de quando passamos pelos bairros, pelas ruas de nossos bairros, a valorização dos munícipes jundiaenses, uma das campeãs de reclamação, de necessidade, com prioridade em nossa cidade, em todos os bairros temos notado, é a segurança. E muitos munícipes, senhor presidente, quando os aborda, dizem o seguinte: se não fosse a Guarda Municipal, já teria se estragado de vez aí a nossa segurança. É bem verdade que a Polícia Militar está sempre aí fazendo o seu papel, mas precisamos de mais policiamento, precisamos de mais guardas municipais. Ainda há pouco, eu tinha o privilégio de estar falando com o comandante da Guarda, o senhor Jacob, e ele nos passando recurso que tem, sim, o PRONASSE, com ações preventivas. E com este programa de habitacional para os agentes da segurança, infelizmente o PRONASSE não teve essa visão de incluir as guardas municipais. Então, esta é uma moção de apelo para que os guardas municipais possam continuar com o seu trabalho e, gradativamente, tenhamos mais guardas municipais também habilitados, treinados,
e que possam ter também esses direitos como os demais agentes de segurança. Portanto, senhor presidente, é nesse sentido que este vereador apresentou esta moção, pedindo aos demais nobres pares que aprovem para que possamos enviar, dando ciência desta deliberação ao titular da pasta de segurança. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Continua em discussão a moção de número 50, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Não havendo mais oradores, em votação. Com 10 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, está aprovada a moção de número 50, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, de apelo ao Ministério da Justiça, para que estenda aos guardas municipais os benefícios do Plano Nacional de Habitação para profissionais de segurança pública, previsto pelo PRONASSE. Questão de ordem. Questão de ordem do nobre vereador pastor Roberto Conde. Só queria deixar registrado que nós tivemos ontem um evento com a presença da cantora Jamile, aqui na nossa Catedral da Igreja Universal, e milhares de pessoas compareceram, e eu pude comprovar o carisma dessa jovem cantora gospel, né, com as crianças. Vieram pessoas de vários bairros aqui de Jundiaí para prestigiar esse talento da música gospel brasileira, que é a cantora Jamile. Tem um carisma muito grande. Então, nós tivemos esse evento, quase 3.000 pessoas presentes. Então, queria deixar registrado. Muito bem, vereador pastor Roberto Conde, aceita a sua questão de ordem e que continue assim, né? Sempre nessa trilha do bem aí, né, vereador? Não há mais nenhum item na ordem do dia. Vamos passar agora à discussão dos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Estão em discussão os requerimentos de número 204 e 205. Com a palavra, a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, nos chamou a atenção, recentemente, edições na imprensa oficial, onde se destina um aumento de R$ 4.531.000 para o serviço de coleta de lixo da cidade. E nós já temos a previsão orçamentária de uma despesa de 20 milhões no ano. E nos chama a atenção, porque nós estamos no mês de setembro, e esse aumento é bastante significativo e que nos leva a pensar o que teve de acréscimo aí a esses serviços que justifique esse aumento. Então, é uma preocupação que eu acredito bastante pertinente quando se fala em alguns serviços especiais, né, com a coleta, não vemos qualquer diferencial no sistema de coleta que justifique tamanho aumento. Eu não quero aqui ficar fazendo considerações da necessidade de melhor planejamento da prefeitura, mas há que se justificar esse aumento. E uma outra questão também que nos chama a atenção, é um valor não tão alto, mas trata-se de R$ 220 mil de acréscimo de destinação para o conjunto habitacional Vista Alegre, que foi entregue em 2007. Nós estamos em 2009, final de 2009. É do CDHU, qualquer empreendimento que se entregue para a população, as benfeitorias têm que estar completas, têm que estar pronto. E ainda se continua destinando o recurso para aquele local, que deixa em dúvida para saber qual a real contrapartida que houve do município. E mais, na medida que eu estou encaminhando o recurso para lá, eu deixo de urbanizar os locais de onde eu retirei essa população. Então, eu acredito aqui na pertinência e na legitimidade dessas questões, para que os senhores possam aprovar esses pedidos de informação, que só vai aqui tratar de uma forma mais ampla e clara as ações aqui, os passos do Executivo Municipal. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão os requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Não havendo mais oradores,
Em votação, os requerimentos de número 204 e 205. Com 2 votos pela aprovação, 8 votos contrários, 5 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, estão rejeitados os requerimentos ao plenário de número 204 e 205. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Ainda há pouco, o vereador pastor Roberto Conde mencionou o privilégio de ter a cantora lá na igreja dele. E nesta manhã ainda temos também o privilégio de estar aqui o esposo da cantora Miriam Moraes, da Assembleia de Deus, que é o Cícero Honório, líder do Jardim das Tulipas. E também deixar registrado aqui, senhor presidente, que nós temos, está acontecendo durante toda esta semana a escola bíblica no Vianello, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e também na semana passada tivemos o 30º Congresso da Mocidade, também na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, o pastor Caires, sendo que o IBO, a escola bíblica, é da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, do pastor Ezequias Soares. Seria só esses registros, senhor presidente, e registrando a presença do Cícero, que nos dá a presença também aqui, e o missionário Benedito, que está sempre aqui conosco quando não está aí nos países da América Latina. É um privilégio tê-lo aqui, missionário. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Vamos dar início então ao grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Com 12 vereadores presentes para o grande expediente, vamos dar início com o primeiro vereador inscrito, que é o vereador Durval Orlato. Com a palavra, o vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, demais público presente, os que me ouvem pela rádio e pela internet, eu ocupo a tribuna neste dia para tratar de alguns assuntos, demanda do nosso trabalho, gabinete vereador Durval Orlato. Os assessores, eu, estivemos presentes em diversas atividades durante essa semana, inclusive durante o feriado. E mais alguns destaques ficam por conta, por exemplo, do abaixo-assinado que fizemos com mais de 2.000 assinaturas, que coletamos em menos de uma semana, junto a comerciantes, moradores de diversos bairros da cidade de Jundiaí, pedindo para que no orçamento municipal de 2010, agora para o final do ano, seja prevista a contratação de mais 250 guardas municipais, aquisição de equipamentos e viaturas respectivas, para que nós tenhamos, de fato, uma melhoria na nossa segurança pública. A Guarda Municipal tem um caráter complementar na segurança pública,
uma vez que a principal é da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas a Guarda Municipal pode e contribui, já vem contribuindo, para a melhoria da nossa segurança pública. Agora, não adianta vários moradores pedirem mais rondas noturnas, rondas escolares, que a guarda passe mais vezes em alguns pontos do meu bairro, porque lá tem alguns focos de problema, enfim. Se você não tem o número efetivo de guardas que possam se disponibilizar para várias rondas a mais que a população vem pedindo. Ora, Jundiaí tem um número de guardas por habitante bem menor do que várias cidades da região. Então, de nada adianta pedir mais ronda escolar se você não tem a contratação de mais guardas municipais, com equipamentos, com treinamento adequado. Aí sim, você vai ter uma escala rotativa de guardas fazendo a segurança complementar dos cidadãos com mais eficiência. E aí nós vamos notar mais ainda a presença da Guarda Municipal, garantindo na prevenção que não ocorram alguns delitos que vêm ocorrendo em nossa cidade. E a gente vê aí, tristemente, Jundiaí entrando na rota dos roubos, por isso que seguro de veículo em Jundiaí é um dos mais caros do país. Desta forma, protocolamos já na Prefeitura, protocolamos nos setores competentes, para que seja previsto no próximo orçamento a contratação de mais 250 guardas. Não é de uma única vez, nós sabemos disso. O guarda tem que ser contratado, tem que ser treinado, para depois ser colocado nas atividades de rua. Mas é necessário que seja iniciado isso em 2010, né? Porque nós precisamos, a população vem cobrando, toda vez que fazem pesquisa de opinião, aparece saúde, segurança, transporte, vira e mexe, esses são os problemas detectados em geral em nossa cidade. Daí a urgência na contratação de mais guardas para que a gente possa, de fato, ampliar as rondas escolares, noturnas e tantas outras que nos pedem. Também alguns moradores ligaram, né, até agradecendo a questão do que muitos vereadores, lideranças do bairro, pediram já há alguns anos com relação a um parque no entorno da Lagoa do Eloy Chaves. Agora, recentemente, o prefeito esteve lá anunciando que o projeto vai se concluir, vai se iniciar as obras, mas eu quero aqui recordar que esse já era um pedido antigo, da outra vez que fui vereador, por incrível que pareça, passou a gestão do prefeito Miguel Haddad, passou do Arifosse. Nós retornamos na cobrança, alguns outros vereadores cobraram o entorno da Lagoa do Parque Eloy Chaves, e felizmente vai sair, né? Alguns moradores que nós fizemos reuniões lá, tivemos contato, souberam que nós também pressionávamos para que isso ocorresse, ligaram, né, pedindo para agradecer e estender vamos dizer assim, esse agradecimento aos demais vereadores da Câmara, que vários fizeram isso. Tem uma parte, nobre presidente. Eu acho que é bem interessante a fala de Vossa Senhoria, inclusive, não tenho dúvidas que eu acredito que tantos os vereadores das outras gestões aí fizeram gestões junto ao executivo para que lá ocorresse uma transformação naquele lago, como dessa atual gestão, talvez até já todos os vereadores já tenham feito algum movimento nesse sentido. E o importante é que agora acho que chegou a hora de realmente ser reurbanizado aquele espaço lá, com aproveitamento, pelo que eu pude ver do projeto aí, com um aproveitamento da área muito interessante. Então, parabéns ao senhor pelas suas palavras e pelo trabalho que Vossa Senhoria tem realizado por toda a cidade. Obrigado, vereador Julião. Enfim, nós notamos que a lagoa, o entorno, que era um problema até então, mato crescendo, às vezes insetos, passa agora a ser um ponto atrativo, esportivo, paisagístico, que vai, sem dúvida alguma, engrandecer aquela região que vem crescendo muito. O senhor permite uma parte, vereador? Claro, vereadora Ana Antonelli tem uma parte. Obrigada. Como o senhor mesmo disse, vereador Durval, como ratificou o vereador Julião, eu acho que toda a casa, não só dessa legislatura, como de outras, né, anteriores, como foi o seu caso, da sua primeira legislatura aqui nessa casa, e nós também, eu me lembro bem que a primeira reunião que fiz foi com a presença e a pedido dele até o diretor de finanças, o senhor Severino,
né, da prefeitura que mora lá próximo a essa lagoa. Me lembro bem que era um grande sonho das pessoas lá do Eloy Chaves. Graças a Deus, agora o prefeito Miguel, sensibilizado com todo esse número de pedidos da população e também desta Casa de Leis, resolveu então realmente aprovar o projeto e queira Deus que ainda nesse ano, não é, saia realmente aquele projeto que vai ficar bonito, né, mais uma área de lazer para aquele bairro populoso que se tornou o Eloy Chaves. Obrigado, vereador. Eu que agradeço as palavras. De fato, é uma obra que há muito tempo já deveria ter iniciado e agora vem e para tornar muito mais belo, muito mais valoroso aquele bairro, aqueles bairros da região do Eloy Chaves, né? Também teve a questão do asfaltamento e pinturas, né, das vias na Vila Rio Branco, que agora estão em fase de conclusão. Foram várias reuniões, né, no passado, até mesmo no ano passado já ocorreram algumas reuniões, porque era fato que paralelepípedos, ruas antigas daquele bairro, eu sou nascido e criado naquela região, eles não estavam aguentando mais ficar daquela forma, daquele jeito. Vários vereadores, né, que residem por lá, o vereador Doca e alguns outros vereadores que também têm relação lá com aquela região, vinham reivindicando. Nós também fizemos a nossa parte, fizemos algumas reuniões, abaixo-assinados, entregamos na prefeitura no início do ano e a gente cobrava, porque até mesmo quando passava ônibus ou caminhões indo para Copercica, fazendo os contornos ali, tinham moradores reclamando já de rachadura, trinca no reboque das casas, porque não estava suportando o trânsito pesado um bairro que era de paralelepípedo a cobertura da via. De forma que agora a obra vem se concluindo, estão pintando ali as sinalizações, os moradores também nos encontram dizendo que agora ficou melhor. E por incrível que pareça, uma moradora me encontrou e disse assim, olha, agora a gente vai precisar pôr lombada, né? Porque você melhora o asfalto, deixa ele mais rápido. Obviamente, o motorista também, às vezes, não tem o cuidado de estar andando por dentro de via de bairro e começa a correr. Então, ato contínuo, e os vereadores mais antigos e experientes sabem, asfaltou uma avenida, deixou ela mais rápido, não dura 3 meses, começa a pedir lombada, né? E aí tem que pedir assinatura de quem mora de um lado, de um outro, porque lombada também causa problemas, às vezes, de trepidação, e quando não, alguém que precisa dormir, 4 horas da manhã, começa a ônibus frear, acelerar, brecar em frente à casa de quem põe a lombada. Mas é o progresso, é melhor que asfalte, é melhor que corrija do que deixar como estava antes, que era muito pior. Então, parabéns a todos os moradores da Vila Rio Branco, a Associação de Moradores da Vila Rio Branco, enfim, todos aqueles que contribuíram como eu para tentar fazer com que aquele asfalto e a pintura se realizasse. Por fim, nesse último minuto, eu gostaria de comunicar que o Tribunal de Contas do Estado, com quase 2 meses de atraso, está agora intimando a Prefeitura para apresentar as argumentações relativas ao concurso de agentes comunitários de saúde. Eu digo com 2 meses de atraso, porque assim que foi aprovado nessa casa, e a maioria dos vereadores dizia que não era a melhor forma, mas por insistência da Prefeitura, eu até me posicionei contrário, como boa parte dos vereadores, mas dizendo que isso ia dar problema. Eu fiz uma representação no Tribunal de Contas do Estado pedindo para anular o concurso, que não se realizasse por conta dos levantamentos feitos, inclusive pela consultoria jurídica dessa casa. Imaginando que o Tribunal de Contas, em 10, 15 dias, ia se pronunciar, o concurso nem se realizaria, que seria o ideal, e aí voltássemos a estudar de forma adequada o melhor caminho, que continuo defendendo, é um processo seletivo público por CLT. Pois bem, demorou demais, o concurso foi realizado, e agora a Prefeitura tem que justificar ali para o Tribunal de Contas a razão dela ter feito algumas coisas por concurso público que não deveria. Isso também ocasionou algumas demandas no judiciário local, de pessoas que se sentiram prejudicadas. Por quê? Porque não moram em bairros contemplados no edital, e elas, como jundiaenses, teriam direito de prestar o concurso público, ele tem que ser universal, tem que ser isonômico, tem que garantir esse direito, foram até o judiciário local. Outras pediram para suspender pontuação que a Prefeitura queria dar
para cursos que só ela dava internamente. E ganharam parcialmente a liminar. Ou seja, aquilo que nós prevíamos aqui na Câmara está acontecendo. Isso ia dar problema porque não era a melhor maneira. De forma que eu entendo que o prefeito deveria, antes dessa celeuma continuar, ele próprio cancelar o concurso e mandar um novo projeto para essa casa. Eu até faço um apelo aqui da tribuna, publicamente, para que o faça. Eu acho que isso resolve mais rapidamente do que ficar via judicial, não podendo nomear aqueles que passaram no concurso. Nós temos 150 pessoas que provavelmente estejam satisfeitas, que acham que se classificaram, e 1.850 insatisfeitas, porque foram quase 2.000 inscritos, por conta do regulamento, por conta da situação criada. Então, desta forma, eu acho que a melhor solução para não ficar subjúdice, não sendo permitido nomear os agentes comunitários, fosse que o próprio prefeito cancelasse o concurso, reconhecendo que há problemas e que isso pode demorar demais, e ele envie para casa aquele projeto que nós tínhamos solicitado de agentes comunitários por seleção pública e contratação via CLT. Eu acho que aí resolveria o problema e nós temos aqui quase não, a unanimidade da casa de que aquele processo seria o melhor, de modo que até numa urgência seria aprovado um novo projeto e uma nova condição como essa. Então, são esses os nossos trabalhos, senhor presidente. Agradeço pelo tempo aqui concedido a mais e peço a todos que me ouvem que, em caso de dúvidas, me procurem no gabinete sobre agentes comunitários e outras coisas mais. Estou à disposição. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Durval Ornato. Próximo orador inscrita é a vereadora Ana Tonelli. E a tem, nobre vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, venho a esta tribuna para falar um pouquinho daquilo que fizemos durante a semana. Eu destaco um requerimento que apresentei de congratulações com a Associação Nacional de Jornais, ANJ, pelos seus 30 anos de existência. Nós dizemos que a luta pela democracia, que perdurou durante longas décadas em nosso país, teve como um de seus trunfos a efetivação de um elemento essencial à configuração do Estado de Direito, ou seja, a liberdade de imprensa, que permite as benesses da transmissão de informações sobre quaisquer assuntos a toda a população brasileira. Em tempos em que observamos a aprovação da medida que desobriga aquele que deseja ser jornalista ostentar em seu currículo a graduação nesse curso, cumpre-nos enaltecer um fato que contribuiu em muito para a consecução das aspirações da mídia impressa. E também, por que não, da televisada, da falada. Há 30 anos formava-se a Associação Nacional de Jornais. O órgão cujos associados representam 90% da circulação diária média no Brasil, defende com extremo denodo a mídia independente, garantindo a consecução de seu maior objetivo, que é o de informar a população com imparcialidade, levando fatos e entretenimento aos interessados. Deste modo, e ciente da incontestável relevância da atuação da entidade, que propugna pela extinção de qualquer forma de censura, requeiro à presidência, na forma regimental, seja consignado esse voto de congratulações com a instituição pela citada data, dando-se ciência desta deliberação à sua presidente. Foi depois disso, senhor presidente, senhores vereadores, que nós, que militamos na área de jornalismo já há 33 anos, ficamos felizes quando divulgamos as notícias em podermos também emitir a nossa opinião. E é isso que o fazemos diariamente, sem qualquer censura, sem qualquer obstáculo que venha a nos processar. Sempre fazemos com coerência, sempre dentro do limite, sem os exageros, sem
levarmos à população as nossas ideias, os nossos ideais, denegrindo qualquer imagem. Portanto, eu acho que cabe esse voto de congratulação com a Associação Nacional dos Jornais por essa data e, principalmente, depois de tanta luta, termos conseguido a liberdade de imprensa. E quando se extinguiu a obrigatoriedade da apresentação do diploma de jornalista, usou-se esse termo. Vamos pegar as pessoas que não sejam detentoras desse diploma, porque aí prevalece a liberdade de imprensa. Eu já não concordo, porque eu acho que independe. As pessoas que têm o seu diploma de jornalista também têm a sua liberdade de imprensa. Não precisa serem as pessoas sem esse título, não é? Saindo da população e se intitulando jornalista, indo para um jornal, indo para uma emissora de rádio ou de televisão e emitindo as suas opiniões. Eu acho que não é o diploma que tolhe qualquer tipo de liberdade de expressão. Nós estamos também nos congratulando com a Prefeitura de Várzea Paulista pela realização da sua 5ª Orquivárzea. Várzea Paulista é um dos maiores expositores de orquídeas de todo o Brasil. Para a maior divulgação deste feito, há 5 anos acontece um evento voltado para a divulgação dos produtores, que é a comemoração do sucesso dos mesmos e o entretenimento do povo em geral. Este ano, o encontro foi de 27 a 30 de agosto e foi, como dissemos, a 5ª Orquivárzea. Artistas de gabarito se apresentaram para o entretenimento de todos e contribuíram para o enorme sucesso que foi mais essa edição da Orquivárzea, a 5ª delas na nossa vizinha Várzea Paulista. Também fizemos um requerimento de congratulações com o jovem jundiaense Cadu Gauer, pela conquista do prêmio TV Zé. O estudante jundiaense Cadu Gauer, de 18 anos, conquistou o prêmio na categoria Melhor TV Zé, no 16º Prêmio Multishow de Música Brasileira. Sua participação consistiu em um clipe de Dalila, música gravada por Ivete Sangalo, filmado com uma câmera fotográfica digital compacta nas ruas do Jardim Ermida. A premiação se deu em grande estilo no Citibank Hall do Rio de Janeiro, com a presença de artistas de renome nacional. Surpreso com as palavras de agradecimento do premiado, foram dirigidas a Jundiaí e a todos os que votaram em seu trabalho. Em contrapartida, toda a cidade se orgulha pelo feito e o aplaude pela conquista Cadu Gauer, que conquistou o prêmio TV Zé, levando mais uma vez e elevando o nome da nossa cidade de Jundiaí. Também não podia ser diferente, estamos fazendo um requerimento de congratulações com o restaurante O Bom da Picanha, senhor presidente, pela inauguração de mais uma unidade. Senhora presidente, me perdoe, que bom vê-la aí na presidência, vereadora Marilena Negro. Me perdoe, é que o vereador Julião estava aí até há pouco tempo e eu me entreti aqui na leitura dos requerimentos. O Bom da Picanha, sob a direção do Cascata e do Danilo, fazem um grande sucesso na nossa cidade e, devido ao êxito alcançado perante o público jundiaense, mais uma unidade foi inaugurada, agora lá no Parque Residencial Eloy Chaves, mais precisamente na Avenida Benedito Castilho de Andrade. O populoso bairro Eloy Chaves recebe também mais esta melhoria, que é esse restaurante. E cabe sim, eu acho, um voto de congratulações com eles, porque eles também atraem para a nossa cidade divisas. Vêm pessoas da região, pessoas de outra cidade, já não é novidade, às vezes nós temos aqui algum campeonato de vôlei, campeonato de basquete, ou até mesmo de futebol, realizado aqui na nossa cidade, e quando termina, praxe eles se reunirem lá no Bom da Picanha, para o seu almoço de domingo. Então, cumprimentos e mais votos de sucesso para o Cascata e o Danilo. Nós estamos pedindo, senhora presidente, através de solicitação que nos chegou no gabinete, a pintura de sinalização de solo nas ruas do bairro Cidade Nova 1 e na rotatória que fica no início da Avenida Moisés Rafael. Poda de árvore na rua Camilo Meloni, na Vila Grafe. Também a construção de uma canaleta no cruzamento da Rua Moreira César com a Frei Caneca, lá em Vila Ares. Padre Divo Binotto já se cansou
de fazer esse pedido, inúmeras vezes pediu para nós, já levamos até ao Executivo essa nossa solicitação, e agora, pela enésima vez, estamos fazendo essa indicação que traz o número 3173, e queira Deus agora que a Secretaria competente realize essa construção da canaleta importantíssima lá no cruzamento da Rua Moreira César e a Frei Caneca, para evitar o acúmulo de água naquele local, principalmente por ocasião das chuvas. Quando terminam, continua lá a poça d'água. Estamos pedindo também uma pintura de sinalização de sólio na rotatória que tem no cruzamento da Avenida Antônio Segre com a Henrique Andrés, tapamento de buracos na Rua Formosa, na Ponte São João, também nas ruas de Vila Arens e Vila Progresso, na Rua Ambrósio Marquezin, confluência com a Avenida Henrique Brunini, lá no Parque Antonieta Chaves, Sintra Gordinho. Estamos pedindo a restauração também de calçada de frente ao velório municipal, vereadora Adamastor Fernandes, lá na Rua Professor Luiz Rosa, no centro. Mais uma poda de árvore, desta feita no pátio da EMEB Professora Helena Meirelles Maia Torres, lá na Vila Helena. Estamos pedindo também mais tapamento de buraco, lá na Rua Maria de Lourdes França Silveira, esquina com Alfredo Sec, cidade de Santos Dumont. Plantio de grama na Praça Sebastião Pontes, na Vila Arens, enquanto não começa a reforma naquela praça, cujo projeto já está nas mãos da Secretaria de Serviços Públicos, já foi passado pelo prefeito Miguel Haddad, e em reunião com os membros de lá da UEVA, e tivemos a reunião com o prefeito, foi entregue a ele mais um projeto de reforma dessa praça, e já passou para a Secretaria de Serviços Públicos para que tome providências e realmente dê início à reforma lá na Praça da Igreja de Vila Arens, a Praça Sebastião Pontes. Estamos pedindo também a construção de mureta de proteção no córrego que fica entre a Rua Professor Joaquim Ladeira e a Rua Lima, na Vila Joana. Senhora Presidente, respeitando o meu tempo, que já se encerrou, deixarei as próximas matérias para a próxima terça-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muito obrigada, senhora Presidente. Essas Obrigada, as nossas vereador. Considerações nesta terça-feira. Muito obrigada. Próximo orador inscrito, o vereador Paulo Sérgio Martins, que fez uma alteração de fala com o vereador José Dias. Não estando presente, vereador José Dias, eu chamo o vereador Val José Galvão Tico, me desculpe, que também não estando presente, passo a fala com o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Dispensou a palavra, trocou com o vereador José Dias, mas ele também não está presente, vereador Val. E agora eu pediria para o senhor vereador Val, se puder ocupar aqui a presidência para eu poder me manifestar, que a próxima oradora é a ora presidente Marilena Neto. Tem bicho carpinteiro, homem, né? Senhor presidente, senhores vereadores ainda presentes no plenário, eu gostaria de falar rapidamente sobre algumas indicações que dizem respeito à segurança pública, porque trata-se de iluminação pública. Dentro do programa da troca de luminárias em toda a cidade que foi feito entre a Prefeitura, né, parceria com a Prefeitura, com a Companhia Piratininga, nós observamos que trechos da Rua Leonita Faber Ladeira e da Rua Pio 10, da Travessa Pio 10, que é paralela à Avenida Samuel Martins, e a Vila Palma também, não trocaram. Simplesmente os braços continuam com a iluminação antiga. E já fizemos diversas indicações com respostas da Prefeitura de que estão planejadas ainda para este ano.
Nós insistimos, nós acreditamos que esse serviço já está pago, vereador Val. É um serviço que já aconteceu e devia ter sido executado. E está lá, são 3 quadras da Rua Pio X, que é uma travessa, são, acho que umas 3 quadras da Leonita Faber Ladeira, a partir dentro do início da Samuel Martins, e também, assim, alguns outros locais, os moradores têm que estar cientes de que, se não foi trocado e a sua rua estiver listada nesses programas, e a maioria das ruas foram, nós sabemos que vai ser, tem que ser atendido durante este período aqui de 2009, sem o que a gente vai ter aí dificuldades para a questão de segurança. Então, fizemos novamente indicação e estamos cobrando providências. Aí, então, fica atento o pessoal da Vila Progresso e da Vila Palma. Eu gostaria de me ater nesta fala, que nós podemos tratar de qualquer assunto pertinente ao nosso trabalho, e até estendendo um pouco a fala atrelando um pouco a fala do vereador Durval Orlato, que fala do problema com o concurso de agentes de saúde. Eu gostaria de dizer que eu tenho sido procurada com pedido de agentes comunitários, aí, pessoas que participaram do concurso, que já foram agentes ou que não são, que estão recebendo informação da prefeitura de que o concurso não está sendo chamado por conta de uma ação da vereadora Marilena Negro. Então, eu vou ter que explicar que realmente a gente fez uma ação. O vereador Durval Orlato encaminhou para o Tribunal de Contas questionando o concurso em si, cuja lei passou por aqui, não tivemos um entendimento a respeito do tipo de contratação, e realmente o Tribunal de Contas está questionando, porque é uma questão aí de legalidade na contratação, da forma como está sendo realizado o concurso público. Só que a ação que eu promovi, junto ao Ministério Público e também no Tribunal de Contas, ela é um pouco mais ampla. Nós não estamos questionando apenas o concurso público, que é uma consequência natural de um programa. Mas eu vou ler só o trecho do que a gente denunciou e que está sendo passível de ações do Ministério Público Local, e talvez por conta do recuo da Prefeitura em não estar convocando os agentes. Nós estamos falando da omissão, da ineficiência no gerenciamento dos programas da atenção básica por parte da Prefeitura, tanto dos agentes comunitários quanto saúde da família, que comprometeu a eficácia dos programas e assistência à saúde da população, e um conjunto de outros atos ilegais e inconstitucionais, entre eles o concurso do agente comunitário. Então, não estamos falando aqui que a Prefeitura errou ao fazer desta ou daquela forma o concurso. Nós estamos dizendo que a Prefeitura foi omissa, que ela tinha que ter resolvido isso em 2008, quando, em fevereiro de 2008, ela foi chamada pelo Ministério da Saúde, dizendo assim: não pode fazer esse tipo de contratação via Hospital São Vicente. Tá? Tem que ser por concurso público. E aqui a vereadora cobrava o Juca, então secretário, hoje secretário da Casa Civil. Juca, por que você não manda para a Câmara a criação dos agentes comunitários e regulariza isto? Não, nós estamos vendo. Aí, nesse estamos vendo, eles voltaram a ser contratados pela Prefeitura, mas em caráter temporário. Então, nós tivemos um longo espaço de tempo para a Prefeitura resolver. De 2008 a 2009. Troca a legislatura e não se resolveu. Aí vem no atropelo um projeto aí de criação de cargos do agente comunitário que está saindo no que está saindo. Tem aí vícios de ilegalidade. A Prefeitura não deixou de receber, ela recebe desde dezembro de 2002, estímulos do governo federal, né, em dinheiro, e isso não parou. Em 2002 começou com R$ 10.200 mês. Em novembro de 2003, estava 45 mil. Hoje, nós estamos em 2009, novembro de 2004, 48.880.
2006, ela recebia 65.800 por mês. Recebeu no ano R$ 808.400 para os programas de agentes comunitários. A prefeitura teve todo esse tempo para poder regularizar. O governo federal, em nenhum momento, rompeu porque estava errado. Ela dava oportunidade de corrigir. Em dezembro de 2007, o repasse era de R$ 87.800 por mês. Deu R$ 1 milhão no ano. R$ 1.692.000 no ano. Em outubro de 2008, 2008 já foi. Agora, em junho de 2009, olha, janeiro a junho de 2009, ela continua a receber os repasses. E cadê o serviço dos agentes? Onde está? É esse efeito nocivo de mau gasto do dinheiro público que a gente está denunciando. Tem que fazer, mas tem que fazer direito, faz acontecer. Agora, ficam com medidas aí domésticas para solucionar um problema que devia ter seriedade, devia ter competência, e não tem. E não tem. Então, é o que é uma pena. Então, para aquelas pessoas que participaram do concurso, então, nós temos essa visão de que nós não queremos simplesmente anular um concurso. A gente quer que a prefeitura se programe para fazer efetivamente uma ação para a saúde da população, que contrate esses agentes da forma correta. Nós não concordamos com esse tipo de concurso público. A gente gostaria que fosse um processo seletivo, porque aí as pessoas poderiam ser selecionadas dos seus bairros, do jeito que está, realmente é questionável. Então, é uma pena, mas eu não estou nem um pouco preocupada com o fato de estar aí fazendo uma ação contra um concurso público, porque essa ação já estava fadada a ser questionada, porque já houve uma falta de compromisso lá atrás, de 2006 a 2009. Então, quando as pessoas chegam e falam, não, olha, o concurso é a vereadora Marilena que fez uma ação, mentira, a ação é uma consequência do descaso do poder público. Quem deixou de fazer foi o poder público. Quem não fez direito foi o poder público. Quem está recebendo dinheiro mês a mês, e o último repasse foi em junho de 2009, de R$ 66 mil, e não tem agente comunitário, é a prefeitura. Agora, não tem porque o Durval Orlato fez uma ação, a Marilena fez uma ação. Não tem porque não soube gerenciar. E quem não soube gerenciar foi a administração anterior, e a anterior, e a anterior, porque esse programa está desde 2002. E quem sofre com isso é a população que não sabe se tem, deve estar fazendo aí o programa de saúde da família de uma forma muito precária, porque não tem os agentes para colaborar, que as pessoas são colaboradoras, né, do programa, para fazer as visitas aos acamados, para levar as demandas para o próprio bairro, para a própria unidade de saúde, e nós não temos essas pessoas. Então, fique bem claro que a gente tem responsabilidade, sim, ao apontar a falta de eficácia do poder público, competência do poder público. Se tiver problema, é o Tribunal de Contas que vai ver, com relação ao concurso, que nós apontamos aqui algumas ilegalidades. Até na inscrição. Só para finalizar. A inscrição não dependeu da pessoa escolher o local para onde ia prestar o concurso. Ela era automática. Então, a pessoa digitou o CEP e tem gente que, embora more em determinado bairro e achou que ia concorrer com a vaga em determinado bairro, ela foi colocada num outro que não tem a vaga. Não dependeu dela lá escolher o local, era automático. Então, isso também eu acho que é sério, é um prejuízo que está tendo, porque as pessoas pagaram por essa inscrição. E pagaram por uma inscrição sem ter a vaga. E não fez o concurso público completo, parou num pedaço. Porque não foi chamado para fazer a prova prática, o curso. Então, tem uma série de fatores aí que nós apontamos, sustentamos, tentamos fazer esse diálogo antes da lei ser aprovada. Infelizmente, não houve eco, houve, sim, uma queda de braço aí, jurídica, inclusive, entre Prefeitura e Câmara, que é uma pena. Mas isso veio à tona outros fatores que eu fiz questão de esclarecer nesta manhã, usando do tempo que eu poderia estar informando
outras ações que temos feito no nosso mandato, mas que nos remete a levar essa informação sobre o concurso de agente e falar, de fato, qual foi nossa ação, tá? Para que não fique exclusivamente o ônus nem o bônus, mas que fique o fato em si que a gente fez, porque não deixaria de fazer. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, Val, que está na mesa agora. Eu encerro, então, a minha fala nesta manhã. Muito bem, usou a palavra a excelentíssima vereadora Marilena Negro. Não tendo mais oradores inscritos na lista do grande Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero aqui rapidamente agradecer os moradores do bairro Corrupira, né, Champirra, e também uma reunião que nós realizamos com os moradores do bairro Novo Horizonte CDHU, né, referente à nossa audiência pública, né. E quero dizer também, senhor presidente, que visitei os moradores de Jardim Santana, na rua Graça Aranha, solicitação de iluminação pública, e no qual levamos a conhecimento da Secretaria de Serviços Públicos para a iluminação daquela viela. E eu quero agradecer também de público, senhor presidente, que é a Secretaria de Serviços Públicos, né? São serviços que estão sendo realizados em nossa cidade, né? E está aí o empenho do nobre companheiro, secretário Walter da Costa e Silva, e também o diretor Armando Fadigatti com sua equipe de trabalho, né? A gente tem pelo agradecimento e até pelos trabalhos que foram desenvolvidos na manhã de sábado, vários caminhões de entulho, lixo, que foram retirados daquele núcleo de submoradias, como o vereador mesmo sabe, visitando aquele local, as dificuldades que nós temos, né, para o acesso desses moradores levar seus entulhos e lixo até a rua. Então, portanto, ficaram disponíveis uma máquina e um caminhão, e também os funcionários, para a limpeza do núcleo de submoradias do Jardim São Camilo, né? Eu tenho de fazer esse agradecimento, e o povo também felizes, e as chuvas aí, né, dentro daquilo que realmente nós esperamos. O Jardim São Camilo hoje se encontra privilegiado, né, referente às enchentes que foi naquela época, o senhor mesmo lembra, né, ali perto da igreja Assembleia de Deus, todas as enchentes que foram causadas ali, até pelo trabalho naquela época, que não era um trabalho que realmente foi desenvolvido para a contribuição de um conforto e uma qualidade de vida melhor para os moradores. Então, eu agradeço a todos, né? Eu agradeço também ao secretário Walter da Costa e Silva pelo trabalho que foi feito na Avenida Bento do Amaral Gurgel, né? A limpeza das galerias, né? Facilitando os moradores da Vila Nambi, Vila Nova República, Jardim Santana, Rui Barbosa e Cidadania. Então, portanto, presidente, eu agradeço a sua atenção especial. Esse é o recado daquilo que realmente nós temos no dia a dia, né? Que é os trabalhos vinculados junto com o executivo, né? Nós temos aqui o executivo que sempre deu uma oportunidade para que nós possamos desenvolver algo mais à população jundiaense. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito bem, vereador José Dias. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 4 vereadores presentes, 12 ausentes, a presente sessão sobre a proteção de Deus está encerrada.